Muito bem. Queria primeiro agradecer a João César pelo convite para tratar desse texto sobre a constelação da dependência, uma teoria conjugada no plural, relacionada a um livro que a gente organizou na Routledge sobre teoria da dependência na América Latina, uma reconstrução intelectual. Então, dentro desse contexto do seminário de estudos avançados, altos estudos, da Casa Disse, eu acho que é uma boa oportunidade da gente retomar um tema que é muito caro para o pensamento latino-americano e que teve o seu momento de moda, de voga, na década de 60 e 70, e que, no entanto, acabou deixando de acumular reflexões teóricas e sistemáticas a partir da década de 80 em diante, apesar de ser uma problemática extremamente atual, né, para o Brasil, para a América Latina e no contexto mundial. Então, a perspectiva de escrever esse texto, de ter organizado o livro e também de estarmos aqui conversando em torno desse texto, é efetivamente fazer um trabalho de recuperação de um debate que é um pouco que um fio perdido do nosso debate contemporâneo em ciências sociais, né? E, nesse sentido, não é apenas um, mas vários outros que fazem parte de um problema do cenário que eu imagino que das ciências sociais e da filosofia. Eu não sei se na crítica literária o problema se faz assim, que é a dificuldade de a gente acumular debate e conhecimento em torno de agendas produzidas dentro do contexto das nossas universidades, ou debate público, né? Então, assim como, por exemplo, o trabalho com Florestan Fernandes, que eu fiz antes desse texto, esse trabalho em torno das teorias de dependência, ele mostra o quanto que, muitas vezes, pode ocorrer um certo tipo de valorização do intelectual, o grande Florestan, ou a grande, importante obra de Fernando Henrique Cardoso, ou do Celso Furtado, mas existe um descompasso entre esse reconhecimento público e até as loas, as efemérides, e, efetivamente, um debate de apropriação do que foi produzido e de avançar criticamente em torno disso, né? Então, esse texto tem esse objetivo, com essa perspectiva de começar com uma constatação, né, que coloca até, entre aspas, o título dessa exposição de hoje, sobre teoria da dependência, uma reconstrução intelectual. Na verdade, não há propriamente uma teoria da dependência, né? Então, esse debate que começou a se formar no meados de 60 e início de 70, podemos datar como o período maior do debate sobre teoria da dependência foi de 66 até 73, neste momento, acabou que se cunhou a ideia de haver uma teoria da dependência que estava muito em função de certa forma como ela foi apropriada no debate público intelectual e uma certa rivalidade entre aqueles que tinham formulado o problema da dependência, né? Virou uma moda internacional, sobretudo nos Estados Unidos, foi recebido nos Estados Unidos, que eu acho que é um pouco a razão pela qual o próprio Fernando Henrique Cardoso se tornou quase que o diplomata da teoria da dependência pelo mundo todo, um intelectual de projeção internacional. E essa apropriação no cenário internacional de teoria da dependência, sobretudo no embate entre Fernando Henrique Cardoso e as teorias marxistas da dependência, fizeram com que cunhasse esse termo, teoria da dependência, como se fosse um paradigma homogêneo, como se fosse uma perspectiva única, um método próprio, uma concepção fechada, e definitivamente não é, e é isso que eu faço no livro, de mostrar que não existe isso, né? A perspectiva de partida, para mim, então, é que a teoria da dependência, na verdade, é conjugada no plural. São teorizações sobre a dependência, e elas partem de um problema que é afinal, a questão da dependência, né? E, nesse sentido, o que eu procuro fazer é, primeiro, mostrar uma certa genealogia do problema antes da emergência dele como sendo uma questão teórica na década de 60 e 70. Então, se estou partindo da constatação de que há teorizações da dependência, eu parto de uma segunda constatação, que há muita reflexão sobre dependência antes da década de 60. É um problema que
digamos, contemporâneo da própria emergência de um pensamento, de um campo reflexivo, seja no âmbito do ensaísmo, da literatura, das ciências sociais incipientes da América Latina. Né? Então, a minha perspectiva é, primeiro, mostrar as linhas geradoras do problema da dependência, que são formadas desde o século XIX, os eixos em torno do qual se formulou essa questão da dependência, para daí mostrar, na década de 60 e 70, como é que isso foi, então, tematizado explicitamente dentro de autoproclamadas teorizações sobre dependência. Né? E esse é o ponto principal da minha reflexão, que depois entra também numa proposição de refletir sobre a atualidade da questão. Bem, começando, então, a reflexão com a seguinte proposição. Eu leio um trecho do livro. Na América Latina, a dependência se apresenta como história vivida, como experiência pensada e como desafio político. Antes de tudo, por causa da origem colonial, a dependência é uma história vivida no cotidiano dos indivíduos e das instituições nas distintas esferas. Né? Alguns momentos, essa história vivida, ela se formula enquanto uma experiência que se torna um pensamento elaborado reflexivamente. Ele pode ser feito em diversos registros de escrita, literária, ensaística, científica e política. Né? Quando ocorre esse tipo de reflexão pensada a respeito de uma experiência vivida, a dependência ela se torna uma formulação que envolve, normalmente, um diagnóstico sobre crise e uma certa visão de crítica social, política, cultural. Né? Então, existe uma certa articulação dentro do problema da dependência de constatar que há crise e uma certa orientação crítica sobre a realidade que tem um norte normativo. Né? Tem uma certa visão de que a dependência é algo que é visto como negativo e é necessário um certo tipo de posicionamento de horizonte de autonomização. No âmbito muito amplo, que eu não vou destrechar aqui, a própria questão da autonomização em relação a processos de dependência poderia ser lida de diversas chaves, como independência, libertação, processos de interdependência simétricas, autonomia, autenticidade, seja lá o que for. O ponto é, na teoria da dependência, ou nas reflexões sobre dependência, você tem uma certa concepção, uma certa teoria de crise. Em segundo lugar, uma orientação crítica sobre a realidade. Em terceiro lugar, uma orientação, né, nascida dessa crítica, para uma política de autonomia, uma política de autonomização. Né? Então, são esses três aspectos que poderemos fazer, colocar a teoria da dependência como sendo, ou as teorizações sobre dependência, como sendo parte do que podemos chamar de uma teoria social crítica, ou como um paradigma de pensamento crítico, né? Que é diferente de outros tipos de teoria. Eu estou pensando isso, para quem tem familiaridade, pensando um pouco na diferenciação de teoria tradicional e teoria crítica do Max Horkheimer, né? Dos frankfurtianos. Bem, quando a gente trata da questão específica de como que emerge a questão da dependência no contexto da década de 60 e 70, é necessário contextualizá-lo historicamente. Né? E o que eu faço recorrendo a uma das autoras que está também com um capítulo no livro, de onde faz parte o meu ensaio, que é a Beigel, Fernanda Beigel, em que ela fala sobre o laboratório chileno. Né? O meu texto ele não tem o objetivo de fazer uma espécie de história das trajetórias das ideias e das instituições, mas parte dessa perspectiva de que, se a gente hoje fala, né, dessas teorizações que emergiram na década de 60 e 70, é porque houve uma situação social específica, né? Sobretudo a experiência de exílio e uma certa concentração intelectual em Santiago do Chile, né? E uma certa inserção institucional, sobretudo em duas instituições, na CEPAL, né? Mais propriamente no ILPS da CEPAL, né? O ILPS é o Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social, e no CESO, que é o Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile. São as duas principais instituições que concentraram uma série de intelectuais dentro do contexto de exílio, né? Do Brasil, mas exílio também
no contexto mais amplo. Depois, até que eu queria conversar com o João César, o México também vai ser muito importante nesse contexto, né? Mas Chile é central até o golpe militar que ocorreu no Chile, né? Se você pega aí o CEPAL, estavam lá Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, Celso Furtado, tem uma relação com a CEPAL antes mesmo do Raul Prebisch. Ele é da própria estruturação da CEPAL, enquanto um espaço de pensamento crítico latino-americano. Oswaldo Sunkel, Aníbal Pinto, o Aníbal Quirrano, que tinha um vínculo com a CEPAL e também com o CESO, e o Otávio Rodrigues, né? O CESO, isso no CEPAL-UPS. E no CESO ficaram aqueles que podemos chamar de socialistas revolucionários, vou trazer uma tipologia, são os mais radicais, digamos, de dependência marxista radical, que estavam lá o André Guder-Frank, alemão, que eu vou falar sobre ele, o Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, que foi o cara que meio que montou todo o corpo de reflexão do CESO, a Vânia Bambingham, Roberto Pizarro, Rolando Caputo, e estava também um que eu não mencionei aqui, que é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele estava lá, não estava tão alinhado com eles, mas também estava colaborando no CESO nesse período, né? Então, era um laboratório de concentração de intelectuais de ponta. Também tinha Paulo Freire lá no contexto, mas não nessas instituições. Uma concentração intelectual, efervescência intelectual impressionante, né? E aí, no caso, o meu ensaio, ele mapeia o que eu chamo de constelação sobre dependência, né? Constelação das teorizações sobre dependência, e falo que existem dois polos, e minha reconstrução intelectual é desses dois polos. Eu falo que existe um polo histórico e estrutural, que é aquele que está mais vinculado ao IUPS-CEPAL, que se desdobra do processo de acúmulo, reflexão e superação das teses da CEPAL, né? E no meu texto eu reconstruo como os dois principais figuras do polo histórico e estrutural da dependência, o Celso Furtado e o Fernando Henrique Cardoso, né? E, de outro lado, eu falo sobre o polo socialista revolucionário. A gente pode ter a oportunidade depois de esclarecer mais por que essa tipologia, que é problemática, o termo, né, histórico estrutural e socialista revolucionário, mas, para ficar por enquanto nisso, o socialista revolucionário está mais associado ao CESO, né, tem os autores que eu analiso no meu texto, que é o André Guder-Frank, o Teotônio dos Santos, Vânia Bambingham e o Mauro Marini, né? Na minha perspectiva, esses dois polos, eles não dão conta da reflexão sobre dependência na América Latina definitivamente, né? E eu aponto que existem outros autores com os quais já trabalhei em outros momentos que também têm as suas contribuições dentro de um arcabouço de reflexão mais elaborada teoricamente, que oscilam entre esses dois polos, história estrutural e socialista revolucionário. Sobretudo, Florestan Fernandes, sobre quem eu escrevi, num ensaio que abre o volume da Padrões e Dilemas da Biblioteca Básica Latino-Americana, volume sobre Florestan Fernandes. O Aníbal Quirrano, que é uma figura central, e no próprio livro que a gente publicou, onde está esse meu ensaio, tem 2 ensaios sobre o Quirrano, né, que é uma figura, ao mesmo tempo que refletiu sobre dependência, sobretudo na articulação entre dependência e marginalização. Ele depois abre caminho para a questão do decolonial, da descolonialidade, e é meio que um marco d'água também de 2 momentos diferentes de reflexão sobre dependência. E o Pablo González Casanova, americano, sobre o qual eu cheguei a escrever, mas ainda não terminei um texto, que é uma figura que eu conheço bastante, morreu há pouco tempo, com 102 anos de idade, né? Que é o grande patrono do pensamento da sociologia mexicana, né? Tem outros, mas são aqueles que gravitam entre eles, mas são mais dentro da perspectiva socialista revolucionária. Bem, começando então, pensando em 3 demarcações do texto. O primeiro, que é aquele que eu falei de uma reflexão sobre a gênese do problema da dependência, anterior à emergência das teorizações da década de 60 e 70. É a primeira parte do livro, do ensaio, que é intitulada Linhas Geradoras da Problemática da Dependência. Eu falo que tem 4 linhas geradoras, tá? A primeira linha geradora, eu diria que se aprofunda no século XIX ainda, né, que é aquela mais associada à dependência como história vivida e experiência, né, pensada com um nível maior ou menor de consciência, que diz respeito a, primeira coisa,
a problemática da dependência na América Latina, ela já é elaborada como história vivida e experiência pensada, já dentro de uma série de reflexões no contexto do século XIX, do nascimento de uma certa vida cultural desses países adquiridos em processo de aquisição de independência ou já independentes, né? Já no processo de independência, e nesse caso, o contexto hispano-americano é mais demarcado do contexto brasileiro, existe já uma certa consciência e uma elaboração do nosso caráter originalmente dependente, um certo passivo colonial e uma certas cadeias de dependência diversas em que esses países emancipados da América Latina se encontravam, né? Há uma série de formas de se refletir sobre isso, uma delas é de pensar que as nossas instituições elas tinham um caráter de artificialidade instituída, né? Importações europeias, um problema desse caráter, né? Uma forma de tratar disso é pela via da própria tese, muitas vezes muito mal concebida, muito mal entendida, do Roberto Schwartz, das ideias fora do lugar, né? Existe uma série de reflexões a respeito da artificialidade instituída e do que eu chamo de um passivo colonial, né? Como que se consegue liberar-se do passivo colonial e como se consegue formar instituições que correspondam à natureza dos regimes que estamos, às demandas do próprio povo ou das potenciais civilizacionais desses países. Então, tem uma série de reflexões a respeito disso. E, nesse caso, essa reflexão da problemática da dependência dentro dessa chave, dessa linha geradora, ela, algumas vezes, teve contornos já de um discurso anti-imperialista. Só que isso mais no contexto hispano-americano, né? No contexto brasileiro, não sei se o João César concorda com isso, eu acho que pouco se tinha um mote anti-imperialista inicialmente, não, coisa mais dos latino-americanos, dos hispano-americanos, já dentro da reflexão independentista, né? Você pega Simão Bolívar, pega José Martí e diversos outros. Bem, então, o que a gente tem é uma afirmação, por enquanto, nessa primeira linha geradora, que a problemática da dependência, num esforço que vai para além desse texto, poderia ter um ensaio específico de pensar a genealogia do problema a partir do século XIX, como que se formou no contexto de formação do campo de ideias, de debate público, dentro do contexto de índio brasileiro, da literatura brasileira, né? Qual é a segunda linha geradora? É aquilo que eu falo sobre a busca de um marxismo nos trópicos, né? Que é o problema da dependência associada ao objetivo estabelecido pela transplantação do comunismo para o contexto brasileiro, né? Da estratégia comunista para o contexto brasileiro. Isso daí eu falo muito rapidamente o quanto que a questão da relação entre agrarismo e dependência, agrarismo e imperialismo, ela tem uma gênese na Internacional Comunista problemática, que foi inicialmente, né, em 28, no Congresso, no 6º Congresso da Internacional Comunista, o que se pensava dentro da política do Partido Comunista era de pensar a América Latina em analogia com a Ásia, né, sobretudo com a Ásia, e também a África entra como analogia, como sendo países com estruturas feudais, originalmente feudais, e logo que a estratégia comunista deveria ser de uma revolução que tivesse a necessidade de superar o antigo regime que tinha características feudais dentro de relações de senhores feudais, latifundiários e camponeses, ou um trabalho escravocrata. Então, a tese era do feudalismo, e por analogia com o contexto asiático. Essa analogia fez com que, no próprio Partido Comunista, a América Latina nunca, nos primeiros 10 anos, 15 anos, não era um campo de estudos propriamente, mas sim é uma estratégia que pode ser análoga àquela que está sendo feita, está sendo pensada no contexto de outras regiões do globo. Com a formação do Partido Comunista Brasileiro e o avanço de certa intelectualidade orgânica do partido, começou-se a se produzir os primeiros livros de comunistas brasileiros, como Alberto Pereira Passos, se não me engano, Passos, né? Alberto Passos,
e que tentaram fazer com que essa tese tivesse sentido para o contexto nacional. Porém, bastante frágil. Dali que herda a ideia de latifúndio, né, a própria semântica do latifúndio como um problema brasileiro, em que não se tinha ainda propriamente uma metodologia marxista. Digamos, tinha comunismo, não tinha propriamente marxismo, porque não tinha estudos sistemáticos de Marx. Né? Era um pensamento parte por analogia, com essa historiografia relativamente frágil, e o mote político era, né, que se cristalizou no Partido Comunista, depois teve a cisão, né, do Partido Comunista, mas a questão da revolução burguesa como caminho para esses países. Então, temos primeiro fazer uma revolução democrático-burguesa por uma política de aliança, para que depois façamos uma revolução socialista. Né? Esse tipo de tese ela começou a perder espaço quando teve uma certa segunda geração mais treinada em história, e até em metodológica, mais também leitora de Marx, do materialismo histórico, em que começou-se a relativizar essa teorização, essa teoria do Partido Comunista, digamos, a teoria oficial sobre o feudalismo brasileiro. Né? Exemplo, Caio Prado Júnior, que poderia ser colocado como um dos grandes precursores da discussão sobre dependência. Né? Então, não, na verdade, a formação do Brasil já foi originalmente capitalista. Então, traz a ideia de que a formação já é dentro da divisão internacional do trabalho e a montagem do regime econômico brasileiro já é, desde o início, um capitalismo dependente, com centro-periferia, já estruturado. O Caio Prado já antecipa essa discussão toda, né? E depois ela vai ganhar um novo fôlego com a formação do Seminário Marx, lá na USP. Né? E uma certa geração, que é aquela que a gente está mais familiarizado, e que realmente tem um treinamento metodológico e uma certa leitura exegética do Capital, em que chega-se num patamar de reflexão no contexto brasileiro, de um certo adestramento, às vezes até excessivo, com certa preocupação com a lógica do Capital, pensando no Rui Fausto, pensando no Gianotti, que ganham contornos de uma grande filosofia a nível de tratados filosóficos, e que, em alguns autores, acaba tendo uma certa repercussão sobre a teoria da dependência direta. Né? Claro, estou pensando no Fernando Henrique Cardoso, né, que foi o cara que pensou o grupo do Capital e liderou, de certa forma, esse grupo. O Fernando Henrique Cardoso e o Roberto Schwartz também, na linha da crítica cultural. Como eu estava conversando com o João César, o próprio texto do Roberto Schwartz sobre o seminário de Marx, mostra a importância do Fernando Henrique Cardoso no grupo sobre o Capital e também a obra do Fernando Henrique Cardoso para as próprias teses do Roberto Schwartz sobre as ideias fora do lugar. Né? Então, nesse contexto, você tem já um certo afastamento do compromisso com a revolução comunista, digamos assim, e um certo adestramento intelectual, conceitual e metodológico de uma geração de estudiosos que poderiam se dizer marxistas ou até mesmo mais marxianos do que marxistas, algumas vezes. Né? Não necessariamente como comprometidos com a pauta marxista normativa de revolução, mas com um certo tipo de orientação marxista para a interpretação da realidade. Né? Isso se vê tanto no Fernando Henrique Cardoso quanto no Roberto Schwartz. Esse tipo de reflexão, ela se faz numa linha que vai repercutir sobre a constelação histórico-estrutural que eu falei. Uma outra coisa relacionada a esse marxismo dos trópicos é de entender que tem uma linha também da discussão marxista que vem da teoria do imperialismo, que vai repercutir também sobre o debate. Não necessariamente tudo sobre Capital, mas tudo sobre Lenin, sobre os marxistas americanos, Paul Baran, o Sweezy, que começaram a desenvolver uma teoria do capitalismo monopolista, que vai ser apropriada, sobretudo pelos marxistas, pensando o capitalismo monopolista como sendo a tese sobre o capitalismo mundial, que colocava certo tipo de imperativos para o capitalismo periférico. Sobretudo, se não fizermos revolução, seremos dependentes. Né? Essa tese é do marxismo norte-americano, que vai ser apropriado pelos dependentistas marxistas. Bem, essas são, então, recapitulando, duas linhas geradoras que eu falei até agora, aquela que vê o problema da dependência como experiência vivida do século XIX, e o marxismo nos trópicos, o comunismo nos trópicos, essa
essa apropriação da linha da reflexão marxista, tanto do método marxista de análise da realidade, quanto do problema do imperialismo. Qual é a terceira linha geradora? É aquela que diz respeito mais ao inimigo dos dependentistas, né, da teoria da dependência, que é as teorias da modernização e as propostas de economia do desenvolvimento. Tem toda uma discussão aí que se colocaria sobre como que se forma, no contexto político do pós-guerra, sobretudo da Guerra Fria, uma certa orientação de políticas de desenvolvimento para o contexto latino-americano. Eu não vou entrar em detalhe aqui, que eu acho que é uma coisa que vocês, daquilo que eu falei até agora, quem está escutando a gente, uma das questões mais batidas, digamos, que tem mais familiaridade, sobre essa prática de política e desenvolvimento como uma prática intencional e planejada para o terceiro mundo. Tem a ver com o contexto da Guerra Fria, uma tentativa de responder à política entre potências, basicamente a União Soviética e Estados Unidos, e certa política dos Estados Unidos para a região, que diz respeito também a uma série de processos de montagem do sistema ONU. A formação da CEPAL vem nesse contexto, logo no pós-guerra, a CEPAL, que é a Comissão para o Desenvolvimento da América Latina, os processos de colonização da África e da Ásia, uma série de processos que levam ao mote do desenvolvimento, da modernização como uma política para o continente. As agências de desenvolvimento, as políticas de desenvolvimento se proliferam pelo mundo todo, e a ideia era que se poderia desenvolver esses países chamados do terceiro mundo a partir de uma modernização orientada pelos saberes técnicos e científicos disponíveis. Digamos, se fizer tudo certo, os países vão desenvolver. Basicamente, existe um investimento de que poderia-se ter uma política com uma racionalidade técnico-instrumental, com conhecimento econômico, que promovesse uma mudança social orientada pelo planejamento estatal. Esse tipo de orientação dessas políticas de desenvolvimento, dessas economias de desenvolvimento, elas têm uma série de autores relevantes, como o Whitman Rostow, que foi um papa na época, que falava sobre a decolagem, o take-off econômico que seria possível se fossem tirados os obstáculos ao desenvolvimento. E você tem também os críticos dessa visão mais simplista. Por exemplo, o Albert Hirschman, que é um cara muito importante para pensar a América Latina, o economista alemão, que era amigo pessoal do Fernando Henrique Cardoso. O lugar do Albert Hirschman nessa discussão eu não situei ainda, mas é um cara importante para essa discussão. O Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, é um grande economista que não é da teoria de dependência, mas é um cara que pensou muito os problemas de desenvolvimento da América Latina. E tem o Gunnar Myrdal, que é também um cara importante da discussão. Esses caras eles estão pensando em desenvolvimento, só que numa linha mais crítica em relação às economias de desenvolvimento padrão, e eles vão repercutir no debate, vão trocar ideias com alguns dos formuladores da teoria da dependência. Para terminar essa linha geradora, o grande inimigo dos teóricos da dependência todos é o funcionalismo sociológico. O que também tem que ser bem entendido, porque o funcionalismo sociológico, Parsons e companhia, o estrutural funcionalismo norte-americano, ele também é apropriado. O próprio Henrique Cardoso utiliza o funcionalismo de alguma forma, o Celso Furtado, mas é apropriado de forma crítica, tentando basicamente mostrar que modernizar não é necessariamente tornar esses países mais desenvolvidos e nem propriamente superar as situações de dependência. A última linha geradora, e eu vou falar muito rápida dela, é a CEPAL, que é o primeiro pensamento que podemos chamar de crítico de economia que emergiu na América Latina. Eu chamo de uma economia do capitalismo periférico. A história da CEPAL eu posso desenvolver depois, na parte de perguntas, se quiser entrar em detalhes. A gente tem as duas figuras principais da CEPAL, o Raul Prebisch e o Celso Furtado. A tese mais famosa da CEPAL é da deterioração dos termos de troca. A CEPAL ela é importante porque ela é um contraponto às teorias da economia de desenvolvimento mais padrão. Ela meio que embute uma leitura já sobre divisão internacional do trabalho, centro e periferia, tem uma influência. Eles constroem a partir de diversos referenciais teóricos e tem uma influência marxista
reformista, dentro da teorização, e o que eles fazem é criar uma agência de pensamento crítico que tenta construir uma teoria para a América Latina, para pensar o desenvolvimento em contexto periférico. Qual é o ponto, para ir rápido na CEPAL? Essa teorização da CEPAL, ela se torna o alvo do pensamento dos pensadores da dependência da década de 60 e 70, sobretudo os marxistas, como inimigo, sobretudo os marxistas. Por quê? Porque, de alguma forma, a CEPAL ela influenciou as políticas de governo no contexto, representou o processo desenvolvimentista da década de 30 e 60, mas teve um certo esgotamento desse ciclo de desenvolvimento. Então, a partir de uma certa desilusão com o desenvolvimento dessas últimas 2, 3 décadas, e também no contexto do fechamento dos regimes com as ditaduras, os caras começaram a falar: CEPAL não tem a solução para as coisas, está esgotado. Né? A própria CEPAL vai tendo um processo interno de reflexão, o Fernando Henrique Cardoso, o Celso Furtado fazem parte disso, e tem aqueles que vão dizer: CEPAL faz o jogo do inimigo. Né? Então, vou colocar a CEPAL como agência da ONU, que faz, de certa forma, o jogo do inimigo, do imperialismo norte-americano. Então, a CEPAL ela entra como uma agência, um núcleo de pensamento, mais do que uma agência, que está no fogo cruzado da teoria da dependência. De uma forma que uma parte da história sobre teoria da dependência acaba colocando a CEPAL como não sendo uma teoria da dependência. Né? O que é um erro, porque a CEPAL está formulando desde o início o problema da dependência. Eu chego a falar isso no texto claramente e mostro como que está formando. Só que, dentro das divisões que existiam, a ideia era de se afirmar: não, a CEPAL não tem teoria da dependência, que teoria da dependência é anticepalina, porque a CEPAL era otimista demais. Né? A gente está falando de um cenário muito mais focando como que as estruturas dessa divisão internacional do trabalho reproduzem a dominação. Né? Bem, essas são as 4 linhas geradoras que repercutem na década de 60 e 70. Eu vou mais rápido agora, porque a gente pode desenvolver mais as obras desses autores ao longo da nossa conversa, dos 2 polos da dependência, que é o histórico estrutural e o socialista revolucionário. O histórico estrutural, eu analiso o Celso Furtado e o Fernando Henrique Cardoso Faleto. Né? O Fernando Henrique Cardoso Faleto é esse livrinho aqui, que é uma obra-prima, né? Que é o Dependência e Desenvolvimento da América Latina. Esse aqui, o Ideias e Seu Lugar, esse aqui é uma compilação de ensaios do debate sobre dependência. Também é excelente. Aqui, para situar já o Fernando Henrique Cardoso, se você pega esse livro e lê no contexto contemporâneo, você percebe que tem muito menos marxismo do que se pressupunha. Né? Na época, colocavam como sendo uma análise marxista, mas é uma composição, na linguagem socióloga, que a gente chamaria weberiano-marxista. Muito weberiana. Né? Só que o Weber não está em nenhum momento dito aqui. Faz parte do contexto do debate intelectual. Né? A gente escondeu um pouco a análise mais weberiana e focou-se mais numa linguagem que remetia, às vezes, ao marxismo. O que fica mais explícito sobre o marxismo, até dentro do debate político, são os ensaios do Ideias em Seu Lugar, em que ele está debatendo com os socialistas revolucionários, debatendo com o André Godefranco, com o Vânia Bamberger, com o Rui Mauro Marini, e aí mostra um adestramento sobre a análise dialética, sobre o capital, um adestramento bem sofisticado que o Fernando Henrique Cardoso tinha a respeito do debate. Não só ele, vários outros também, que eu nem mencionei aqui, como o Francisco Verfort e outros mais, o próprio José Serra, né? Algumas figuras que estavam na época também dentro desse debate. Bem, sobre Celso Furtado e Fernando Henrique Cardoso, que são os 2 do polo histórico estrutural. Eu vou mais rápido para não cansar vocês. O Celso Furtado, ele faz sentido a teoria dele, a reflexão sobre dele da dependência, como sendo uma teoria que já está quase que em sintonia com a formação da CEPAL. Né? Então, você vai para o Celso Furtado, você que ir para a gênese da obra dele desde a década de 50. Ele está ali desenvolvendo uma reflexão sobre subdesenvolvimento. Né? Antes de ser um teórico da dependência, é um teórico do subdesenvolvimento. Né? Das estruturas subdesenvolvidas e das dificuldades de uma política de desenvolvimento dentro do país, dos países latino-americanos, sobretudo no Brasil. Né? E quanto teórico de subdesenvolvimento, ele começa a construir todo o arcabouço econômico mesmo, categorias econômicas,
tentando pegar as diversas teorias econômicas estabelecidas e construir uma nova, que conseguisse bem refletir sobre as situações de dependência e de subdesenvolvimento e que política poderia levar à superação das cadeias de dependência. Nesse caso, o Celso Furtado, ele é um autor extremamente sofisticado, né? Certamente é um dos maiores pensadores que a gente teve no campo das ciências sociais e econômicas. Então, há diversas nuances da obra dele. Para ir direto à coisa, o que a gente tem é uma certa leitura do subdesenvolvimento em que ele tenta mostrar que as políticas de desenvolvimento econômico, elas podem muito bem ocorrer a partir de apropriação de tecnologia estrangeira, a partir de um certo mimetismo cultural que ocorre nos países europeus, e esse processo de desenvolvimento ocorrer com exclusão social e sem desenvolvimento societal, né? Então, o ponto do Celso Furtado é mostrar que podemos muito bem ter, e tivemos, e até quando analisa o chamado milagre econômico, ele mostra isso, certos voos de diferenciação econômica, certo tipo de política de desenvolvimento que é por via da concentração de renda e da exclusão das grandes massas sociais, né? Então, ele vai analisando o mecanismo de uma certa adaptação a uma divisão internacional do trabalho, já olhando também como é que se forma um capitalismo em que começa a ter como centro da cena o capitalismo americano e as grandes corporações multinacionais, e como que as políticas dos países como o Brasil conduzem a um modelo de desenvolvimento em que você tem uma entrada forte das corporações multinacionais, você tem algumas vezes transferência de tecnologia, beleza, mas para produzir coisas não para as massas, e não para incorporar massa, mas é para produzir coisas para a classe média, né? Então, é uma política de desenvolvimento que até consegue ter um voo, às vezes voo de galinha, um pouco mais amplo, mas que não é de inclusão de massas. Então, como é que você consegue redesenhar o desenvolvimento para sair desse ciclo de dependência, que, no final das contas, acaba sendo uma certa aliança entre classes, grupos políticos e interesses internacionais, interesses econômicos internacionais. Eu pego algumas nuances e analiso, reconstruo um pouco o conceitual dele, mas o foco dele é basicamente esse, a tese geral é essa. O Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto são aqueles que mais profundamente desenvolvem a análise da dependência, e sobre eles daria para fazer uma fala sobre esse livrinho aqui, daria para fazer uma fala só sobre esse livro. Então, eu vou muito rápido, somente dizendo alguns pontos. O primeiro ponto é que a análise do Fernando Cardoso e do Faleto é uma análise em que o elemento da política é central, né? Então, por isso que eu falo, é o marxismo peronomútil, né? Porque o que ele está falando me interessa analisar as tramas do capitalismo? Me interessa. Me interessa analisar a composições de classe, as frações de classe, os interesses econômicos? Interessa, e tudo isso entra na cena. Mas o elemento central da análise é uma certa autonomia relativa do político e da ação política. Então, é um tipo de análise muito sofisticada que articula uma análise estrutural, da estrutura econômica e social, mas uma percepção de jogos do que eles chamam, às vezes, de hegemonia. Remetendo a Gramsci, o que importa para ele quais são os campos de possibilidade de ação política dentro dessa composição entre interno e externo, que dão margens de manobra políticas e certas vias possíveis alternativas de desenvolvimento. Então, o campo de análise desse livro é um campo em que o que decide o jogo são as lutas por hegemonia dentro de condições estruturadas, só que com uma margem como você faz política de coalizão para conseguir um caminho mais ou menos bom dentro de um campo relativamente restrito, né? Então, o dependência e desenvolvimento da América Latina, ele destoa muito do que a gente chama de teoria de dependência, porque não é um sistema fechado e nem teleológico. O jogo não está jogado. Pelo contrário, o jogo está o tempo todo aberto.
Então, é uma análise muito sofisticada, porque ela é estrutural, mas também conjuntural, que diz muito também de como que o presidente Fernando Henrique Cardoso atuou. Né? Porque ele tem aquele papo, aquele rame chato, né? Que pega aquela fala dele descolada, rasgue tudo que eu escrevi, ele esqueceu tudo. Isso daí é conversa, jogo político bobo. Foi uma leitura que ele fez, dentro do contexto da década de 90, certo ou errada, é leitura, em que ele percebeu que a brecha seria pelo caminho que ele tentou fazer. Se foi certo ou errado, é outro debate. Mas é em termos de quais são as condições e quais são aquilo que pegando o nome de um livro do Celso Furtado, os ares do mundo. Como é que está o campo aqui, está indo para onde? Que tipo de política eu posso implementar aqui, aproveitando as tendências do capitalismo, o jogo de cena, as alianças possíveis no âmbito internacional, no âmbito nacional, e como é que eu faço uma linha aqui de desenvolvimento. Foi assim que ele leu, e ele apostou na famosa terceira via, né? Nas potenciais existentes da globalização, para fazer reformas de Estado econômicas que eram necessárias do Brasil. Né? Fazer uma política sobretudo de moeda, resgatar a moeda. Então, tem todo o debate sobre política do Fernando Henrique Cardoso como político, que a gente pode analisar depois, mas que repercute bastante o que ele estava pensando ali. Né? E o que tem ele e o Faleto dizendo, e todos os outros, reconstatando, no caso, há um certo uníssono nas teorias da dependência da década de 60 e 70. Uma constatação de uma crise e de um esgotamento do ciclo nacional populista. Né? O nacional-populismo cumpriu seu papel, só que eles dizem, isso na década de 70, agora ele não consegue mais desenvolver. E aí até que o Fernando Henrique Cardoso mostra por que houve também os golpes militares como uma tentativa de resposta ao esgotamento do ciclo nacional populista. No caso brasileiro, como que ocorreu e de que forma, como tentaram resgatar um desenvolvimento, acumulação produtiva, não lidando com os impasses sociais. Né? A leitura dele teve o golpe militar, porque ou você avançava numa fricção ou você avançava num conflito de classes mais forte, sobretudo com o campo, ou você realizava um outro processo de acumulação produtiva, saindo da estagnação econômica, aliando ainda classes industriais com o campo, digamos. E ele falou que os militares fizeram o quê? Fizeram isso. Né? Pararam o conflito no campo, que aqui estava tensionando, só conseguiria manter uma política de inclusão atacando esse ponto, não foi feito, e resolveu-se fazer um ciclo de desenvolvimento que mantesse essa política de aliança, né? Com essa coalizão de interesses, e trazendo um certo tipo de demanda popular a partir de um desenvolvimento autoritário. Né? Então, a demanda popular, nos cálculos de classes, tem a questão, que demanda popular vai atender, de que forma, como é que você vai. Então, é assim que eles vão analisando o campo de possibilidades. Então, nesse caso, sem entrar demais na questão da análise específica do momento, a leitura que eles fazem, o Cardoso e o Faleto, no caso do Cardoso, muito na linha de outros livros dele anteriores, como o Escravidão e o Capitalismo Meridional, o dos empresários, a tese dele, doutoramento, livre-docência, sobre dependência e desenvolvimento, sobre os empresários e a indústria. Eles vão apostando numa ideia em que o que está acontecendo no capitalismo é um certo processo de que ele chama de uma internalização do capital internacional nessas economias. Que hoje em dia, podemos falar, um processo de globalização. Isso mudou o cenário dos países dependentes. A resposta deles o caminho que a gente precisa fazer, algum tipo de caminho de desenvolvimento dependente associado. Né? Tem outros caminhos possíveis, ele falou, tem uma alternativa socialista ali, tem o caminho que a ditadura está fazendo, e como é que a gente poderia ir para um caminho de autonomia relativa a partir de um capitalismo independente associado. São esses dois que são do Polo História Estrutural. Eu falei muito rapidamente deles, e eu só quero falar, para terminar, em um bloco só, sobre o André Guder Frank, Teotônio dos Santos, Vânia Bambiram e o Rui Mauro Marini. Vou falar num bloco só para não deixar de mais eles. O André Guder Frank é um economista alemão
que chegou no Brasil, chegou na América Latina fazendo política de desenvolvimento para a agência internacional, se converteu ao capitalismo, se converteu ao comunismo. E eu não entro nas análises do Guder Frank, da época dele do Sistema Mundo, eu não entro nessa obra dele. O que eu posso dizer é que os trabalhos dele da década de 60 e 70, que alguns dizem como precursores da teoria de dependência, são extremamente frágeis, assim, sofridos, em termos de análise, de diagnóstico, de interpretação. É até pouco dialético, né? Ele se dizendo marxista, mas muito pouco dialético. É muito estrutural ou funcionalista. Há estruturas e há uma reprodução de estruturas, e as estruturas se reproduzem desde a situação colonial. Ele analisa Chile e Brasil. E o que você tem é uma impossibilidade de sair de um ciclo de subdesenvolvimento cada vez mais acentuado, a não ser pela Revolução Socialista. Então, o quadro do André Guder Frank é extremamente fechado, né? Com uma certa conceitual bem simplório, relacionado a dizer que há metrópoles e satélites, então, a metrópole, Estados Unidos, digamos, Brasil é satélite, dentro do Brasil há a metrópole, imaginando São Paulo, que tem os satélites, que por sua vez tem metrópoles que tem satélites, então meio que um fractal em que todo mundo está reproduzindo uma estrutura assimétrica metrópole e satélite, e o capitalismo funciona assim, e sempre teremos um desenvolvimento do subdesenvolvimento e um subdesenvolvimento do desenvolvimento. Além dele cometer séries de erros de diagnóstico histórico, né? O mais grosseiro para mim é, em plena década de 70, ele dizer que o capitalismo agrário brasileiro estava fadado ao subdesenvolvimento, se não fizesse uma revolução de baixa capacidade produtiva, em plena década de 70. Ou seja, ele não conseguiu perceber uma condição conjuntural em que essa mesma ditadura, ou seja, o regime conservador, pensasse que o desenvolvimento do capitalismo agrário era central. E eles montaram um processo de revolução da base industrial do capitalismo brasileiro para evitar exatamente um processo de acentuação do conflito. E montou o sistema, basicamente, inclusive com o Ebrapa da vida, né, para desenvolver o capitalismo e fazer o Brasil virar uma potência agrária que não está no horizonte de Guder Frank. Porque o Guder Frank falou, o Brasil está fadado a ser um país subdesenvolvido agrariamente se não fizer uma revolução socialista. Ou seja, um erro primário, que não faz que nem perceba que você pode, sim, ter um desenvolvimento pujante do capitalismo, não porque houve uma revolução progressista, mas por causa de interesses de um regime que, por razões conservadoras, teve o interesse, sim, de resolver a questão agrária por meio de um acúmulo de produção e desenvolvimento técnico-produtivo, né? No modelo de concentração de propriedade, no modelo de bloqueio das reivindicações camponesas, aí tem toda aquela questão, né, que a gente sabe como é que foi na ditadura. O Teotônio dos Santos é um cara muito mais sofisticado, que em muitas coisas parece bastante com o Fernando Henrique Cardoso e com o Valeto, em termos de análise da situação de dependência, mas repercute também, mais uma vez, essa ideia, né, de que, no fim das contas, somente a Revolução Socialista conseguiria sair, né, do cenário de dependência. A Vânia Bambera também vai nessa linha. Na verdade, tanto o Teotônio dos Santos quanto a Vânia Bambera produzem sobre dependência lá no CESO, né? O líder da pesquisa é o Teotônio dos Santos, do Grupo de Pesquisa Geral. A Vânia Bambera trabalha num setor específico e desenvolve um livro sobre tipologia das situações estruturais de dependência. Um bom livro. Desenvolver a teoria própria do CESO sobre dependência. A Vânia Bambera, ela tem uma contribuição particular na situação, que há um crédito próprio da obra dela, em que ela não somente reflete sobre a dependência, faz uma tipologia da dependência, não vou entrar nisso, mas também faz uma crítica sistemática da esquerda revolucionária. Então, a pessoa da esquerda, né, autoproclamada revolucionária, que critica as imaturidades e os erros da esquerda revolucionária e, sobretudo, da teoria do foquismo, né, que é a ideia dos focos guerrilheiros. Né, então, ela está
nessa reflexão dela, bem marxista, ela está fazendo uma crítica e escreve sobre, criticamente, as ações revolucionárias no formato de guerrilha e faz uma releitura de Cuba, do processo cubano, dizendo que Cuba não foi foco guerrilheiro, né? Foi um processo de revolução muito diferente daquilo que foi reverberado, né? Então, ela fala que uma parte do problema de fechamento de regimes tem a ver com os erros da interpretação do processo histórico. Na época, o guerrilha queria se fazer os processos de transformações estruturais que estavam em jogo na América Latina, né? Então, é uma autora que tem aí, dentro do campo da esquerda revolucionária, autoproclamada revolucionária, um movimento de autocrítica em relação às teorias de focos guerrilheiros, né? Dos focos de guerrilha, da ação de estratégia revolucionária por guerrilha. E o Rui Mauro Marini, para concluir essa exposição, ele é o cara que está pensando mais a partir do capital mesmo. Ele utiliza todo o conceitual do capital sobre mais-valia relativa, mais-valia absoluta, e é o cara que virou quase que uma cartilha para a revolução em armas, revoluções armadas. É um cara sofisticado, intelectualmente. Ele participou um pouco do CESO, mas a principal influência dele foi no México. Ele teve que sair rapidamente, foi para o México. E lá ele teve acolhida e produziu. Foi convidado para sair também do México por ação subversiva. Então ele teve uma itinerância maior do que os outros. E o ponto dele é que a teoria da dependência é mais radical ainda do que os outros, no sentido de o combate dele não é só com a CEPAL, é com o Partido Comunista, né? Ele quer realmente a ideia de que não tem caminho para aliança e coalizão de classe. O que tem é revolução armada, né? E por que isso? E aí ele teoriza, desenvolve duas teses extremamente um pouco interessantes, mas extremamente precárias, que é a tese da superexploração da mão de obra como característica do capitalismo dependente, que não é novidade dele, tem outros também que fazem a partir da discussão sobre marginalidade, o próprio Aníbal Quijano, outros mais. E ele também faz desenvolve a tese que é articulada a superexploração da mão de obra, que é a tese do subimperialismo, que é um erro também que cometeu de análise histórica. Por isso que eu sou duro com todos eles, porque, no fim das contas, se você pega três décadas depois, todos eles cometeram erros crassos em termos do que estava em jogo na época, né? A perspectiva dele, de todos esses do polo socialista revolucionário, era a aposta de que iria ter um caminho de polarização, fechamento de regime e uma certa opção entre socialismo ou fascismo, no contexto latino-americano, né? Eles não conseguiram perceber que, em 80, começariam os regimes se abrirem e começar a ter uma revolução de dentro a partir de alianças policlassistas. Caso brasileiro, década de 80. Eles não vislumbraram esse... Então, 10 anos depois do que eles estavam escrevendo, você já percebeu coisas diferentes ocorrendo. Mas o ponto dele, a mais desse tempero, é que ele falava que não somente o regime seria cada vez mais autoritário no contexto brasileiro, como também seria subimperialista. Ou seja, para evitar o conflito de classes, teria que ser um subimperialismo em outros países latino-americanos. É a forma de externalizar o conflito de classes. Então, a ditadura militar, ela se manteria a partir de um subimperialismo em países disputando com a Argentina, tentando ocupar mercados em outros países latino-americanos, né? Ou, de repente, até países africanos. Então, ele ficou consagrado com essas duas teses da superexploração da força de trabalho e do subimperialismo. Para concluir, a minha leitura é que, se você olha no horizonte do contexto contemporâneo, é evidente para mim que a teoria da dependência ela tem uma contribuição importante, sobretudo da análise histórico-estrutural, Celso Furtado e Fernando Henrique Cardoso. Porque são leituras abertas e que, na verdade, convidam a gente o tempo todo a estar relendo o contexto contemporâneo, articulando estrutura e conjuntura. Então, você não tem uma formação de uma escola, digamos, doutrinária. Você tem um corpo de análise em que você está tentando entender, muito com o olhar dessa combinação entre as possibilidades do desenvolvimento econômico, das estruturas econômicas e sociais, com as oportunidades políticas. E você tem uma leitura em que há um compromisso com a questão democrática, né? Então,
Isso explica um pouco a trajetória do próprio Celso Furtado e do Fernando Henrique Cardoso, que continuam amigos, mas vão para campos diferentes. Celso Furtado fica mais como crítica do regime do governo Fernando Henrique, né? É uma crítica mais à esquerda, e o Fernando Henrique vai mais para o que a gente já conhece. Eles têm posições diferentes, mas os dois eles assumem a questão democrática como sendo uma questão incontornável. Por sua vez, o polo socialista revolucionário ele se mantém no horizonte em que a democracia é uma fachada, né? Então, de alguma forma, não consegue, no meu entender, ter uma percepção suficientemente adequada sobre o que é democracia. Para falar como Claude Lefort, qual é a natureza da invenção democrática, que é uma das dificuldades do marxismo, né? Da tradição marxista, que o Claude Lefort mesmo mostra. Então, na minha leitura, a gente teve esse tipo de visão de fechamento de possibilidades no contexto da década de 60 e 70, muito em função da miragem cubana, né, que o José Medina Echevarria, que era da CEPAL, ele chega a falar sobre isso, né? A Revolução Cubana criou uma certa miragem e uma certa radicalização da esquerda e da direita e dos Estados Unidos, né? E uma política bem reacionária dos Estados Unidos no contexto latino-americano. Então, foi um período histórico que emergiu a ideia da dependência e também as radicalizações do ponto de vista da esquerda e da direita, só que essa miragem cubana ela virou uma miragem retrovisor. Na minha perspectiva, a gente pode de repente debater, mas Cuba é um miragem retrovisor, né? Não tem nenhum tipo de resposta evidente, na verdade, não é um regime que se mantém, mas não existe nada lá de inspiração para qualquer tipo de resolução para os nossos problemas, né? A questão é, então, como avançar nisso. E avançar nisso seria, sim, manter a questão da dependência no norte de países do capitalismo periférico ou semi-periférico, como os nossos, considerando que o problema da dependência está presente também até naqueles países tidos como desenvolvidos. Eu acho que dá para pegar uma análise de dependência e depenalizar o caso de Inglaterra da vida, né? Ou até os processos de dependência em que se cerram países europeus dentro do contexto de uma mudança da política da economia global. Termino com o Celso Furtado dizendo, né, que a principal revolução que a América Latina demandava e demanda é no plano do pensamento, de modo a romper com a dependência cultural. Isso envolve a necessidade de elaborar um modelo de transformações políticas, que o Celso Furtado convida, que o Fernando Henrique Cardoso e o Faleiro também convidam a fazer, que seja adequado à realidade latino-americana e que não negligencie nem a história nem a política. É isso que cabe, do ponto de vista normativo, a uma teoria do desenvolvimento que seja uma crítica da dependência. Essa missão histórica que o Furtado fala depende de uma conexão permanente com os aprendizados a serem realizados no plano da política. Isso porque, como diz Furtado, a saída da armadilha do subdesenvolvimento exige a formação de um amplo consenso nacional, o que só é possível dentro de uma sociedade aberta, democrática e pluralista. Ao meu ver, eis aí o principal desafio que foi aberto na virada para o século XXI e que é aquele nosso de hoje. É isso. Perguntas? Intervenções? Vamos lá. Vamos lá. A gravação, né? Quer falar, Luiz? Bom, João César, para efeito da gravação. André, muitíssimo obrigado. Eu acho que é um texto brilhante, porque é tanto material que remonta ao século XIX, vai de Simone Rodrigues ao Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que é um texto notável para várias questões. Deixa eu tentar propor duas ideias, para escutá-lo, vou pensar em voz alta. Acho que é um ponto interessantíssimo nos autores com os quais você trabalha, e que eu acho que a partir da década de 80 nós perdemos na América Latina. É que todos esses autores eram profundamente comprometidos com uma ação política imediata. Por exemplo, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos e Rui Mauro Marini saíram da experiência da POLOP, que era guerrilha armada no Brasil, embora eles não tenham tido uma
uma participação tão ativa na parte da armada, mas a parte da formulação teórica da POLOP era toda deles. Quer dizer, faziam parte de um grupo de guerrilha urbana antes de irem para o Chile. Celso Furtado, o homem de ação, Darcy Ribeiro, o homem de ação, eu acho que é uma geração na qual é muito difícil... O próprio André Cardoso se mostrou homem de ação. Posteriormente, né? Nessa época não era tanto quanto Darcy Ribeiro, Celso Furtado. Mas eu acho que é uma geração... Até os intelectuais, Florestan Fernandes, depois virou homem político, claro, e aqueles que não pareciam ser, isso, viraram... Exatamente. Então, acho que é uma geração em que a reflexão, por mais sistemática, sempre muito séria, mas por mais sistemática e metódica que essa reflexão fosse, ela implicava sempre um aspecto conjuntural muito específico de ação. Então acho que é algo que nós perdemos completamente. Seria interessante pensar o porquê. Segundo ponto, por exemplo, um livro como o do Celso Furtado, de 1965, 66, Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, é indispensável para compreender, por exemplo, a opção do Carlos Marighella pela luta armada. Quer dizer, a luta armada no Brasil abraçou completamente o diagnóstico do Celso Furtado. O capitalismo brasileiro dependente levaria a uma estagnação, o subdesenvolvimento brasileiro levaria a uma estagnação das forças produtivas, estagnação que geraria uma crise social sem precedentes, crise essa que poderia, então, ser potencializada por focos de resistência de guerrilha urbana, preparando guerrilha rural que nunca chegou. É curioso porque, mais ou menos na mesma época, posteriormente ao livro do Celso Furtado, num artigo pequeno, mas muito importante, o José Serra e a Maria da Conceição Tavares tiveram uma outra noção, que ela posteriormente desenvolve na tese de doutorado dela. E a ideia fundamental de ambos é que a discussão do feudalismo era uma discussão realmente ultrapassada, porque a economia brasileira era capitalista, mas era um capitalismo específico, que, ao contrário do capitalismo dos países centrais, que em momentos de apogeu gerava uma redistribuição de renda e um aumento considerável da poupança nacional, em casos como o brasileiro, havia uma estrutura capitalista, havia também instantes de crescimento, mas nos momentos de crescimento não havia nenhuma redistribuição, pelo contrário, aumentava a concentração de renda, e a poupança nacional, por isso mesmo, ela, em nenhuma circunstância, permitia a retomada do desenvolvimento em período de crise, que é uma análise que me parece absolutamente brilhante da Maria da Conceição Tavares, inicialmente com o José Serra. Então, terceiro ponto, a análise da Vânia Bambira eu acho realmente notável, a análise, sobretudo, da Revolução Cubana. Esse livro acho que já está publicado em português, se eu não me engano, a editora Expressão Popular traduziu e publicou, que é algo muito importante, porque, de fato, a tese foquista desenvolvida a partir do Guevara e internacionalizada a partir do Régis Debray, com La Révolution dans la Révolution, essa ideia de que Cuba, de fato, teria tido uma experiência foquista, teve que pareceria uma articulação teórica, teve uma importância prática enorme na América Latina. Houve movimentos de guerrilha que principiaram deliberadamente como foquistas. O mais importante deles foi na Argentina, na província de Salto, em que principiou um movimento foquista clássico, no sentido do Che Guevara, e foi uma ruína absoluta, só superada por duas ruínas. Uma, a Bolívia, com Che Guevara. O próprio Che Guevara, que caiu lá, né? Mas depois da morte de Che Guevara, os remanescentes da guerrilha fizeram uma guerrilha em Tel Ponte. Anunciaram, porque o foco tem que ser anunciado. Inclusive, brasileiros foram para Tel Ponte. Desapareceram na selva, morreram de fome. Sendero Luminoso também foi influenciado? Como é que sabe dizer? Lá não. Boa. Não, é diferente. Boa. No Brasil, teve um movimento guerrilheiro que era absolutamente foquista, que é quase caricato, que é a guerrilha da Serra do Caparaó, em Minas Gerais. O Carlos Drummond de Andrade escreveu uma crônica sobre a guerrilha do Caparaó, em que ele dizia assim, mais ou menos, temos novidades no Brasil, agora temos também guerrilha, que era a Serra do Caparaó, de 1967. Então, eu acho que nós perdemos isso, André. Seria fascinante pensar, talvez, num colóquio dedicado a isso. Este instante, na América Latina, em que a reflexão, desde sempre, era ação.
Eu acho que é sintomático que seja após a Segunda Guerra Mundial, porque até a Segunda Guerra Mundial, os países latino-americanos não têm séries estatísticas. Não é possível fazer uma espécie de planejamento econômico ou de pensar de maneira estrutural as economias latino-americanas, porque não havia série estatística. O Celso Furtado fala disso, a primaridade dos... É isso. Eles estavam criando métodos para conseguir fazer. Não havia dados estatísticos confiáveis para fazer análise de estrutura e de projeção. Sendero Luminoso, isso é fascinante, porque o Sendero Luminoso... justamente, do Abimael Guzmán, que era o presidente Gonçalo. Então, ele criou o pensamento Gonçalo, que era, então, o Sendero Luminoso era marxista, leninista, maoísta, pensamento Gonçalo. Era um pouco diferente da estrutura de foco, porque eles, desde sempre, em lugar de estruturas foquistas, se enraizaram nos Andes. Mas foi uma experiência absolutamente alucinada, fracassada, delirante, de uma violência absolutamente única. Então, desculpa, eu falei demais. Queria só chamar a atenção para um ponto. Eu gostaria muito de escutá-lo sobre essa geração em que reflexão e ação sempre foram o mesmo. A reflexão da Maria Conceição Tavares sobre essa distinção entre Celso Furtado e a estagnação. A minha intuição aqui, isso foi fundamental para a guerrilha urbana no Brasil, o livro do Celso Furtado, em contraposição à análise da Maria Conceição Tavares, que eu creio que permanece atual ainda hoje. A ideia de um capitalismo que tem momentos de crescimento, mas esse crescimento não redistribui, concentra e não aumenta a poupança nacional. E, então, para escutá-lo sobre isso. Mas muitíssimo obrigado pelas reflexões. Excelente, excelente. Pensando primeiro nessa questão do Celso Furtado e da Conceição Tavares e também do Sérgio, escreveu um artigo lá, aquele livro dela, da política da substituição de importações ao capitalismo, que é aquele que compila os ensaios dela. Aquilo ali é brilhante, e eu considero que ainda hoje a gente tem que revisitar e entender um pouco essa costura fina do debate de economia política. Eu começaria dizendo, antes de responder a tua questão, que uma das minhas preocupações em relação à questão da reconstruir intelectualmente a teoria da dependência tem a ver com reafirmar a importância, nessa articulação entre pensamento e ação, a importância de se pensar a economia política. Né? De forma renovada, sim. E, nesse caso, eu diria, não dá para repisar teses marxistas clássicas, porque aí também tem uma crise do marxismo que tem a ver com uma certa ladainha de repetição de teses, em vez de se continuar a analisar as transformações do capitalismo. Então, nesse caso, eu diria que até eu sigo mais na trilha da inspiração do próprio Marx do que da tradição que se formou em torno dele. Né? Tem que acompanhar um processo histórico, tem que entender o que está acontecendo, senão fica repisando ladainha. Então, sim, há uma necessidade de se manter dentro do campo do pensamento crítico uma preocupação com a economia política. Né? E isso é a grande tradição da economia política do século XIX, que teve um dos principais representantes, o Marx. Porque uma parte grande das preocupações da esquerda no campo da política foram para o plano cultural. E não se faz análise, salvo algumas exceções, dos problemas de economia política. E muitas vezes o jogo da economia política ela é central para qualquer tipo de agenda estratégica, de concepção de, afinal de contas, o que fazer. O velho problema político. Né? O pensamento dito crítico ou progressista acaba caindo, muitas vezes, na pauta da identidade, do reconhecimento e tal. Tudo isso é importante, ok. Ou da análise de discurso, de desconstruções, toda aquela... O pós-estruturalismo francês ocupou um lugar, via Estados Unidos, né, via Studies, no contexto contemporâneo, para assim, calma aí, vamos voltar à economia política? Não quer dizer dispensar isso tudo, nem se tornar um marxista, que eu não sou marxista porque eu li suficiente Marx. Então, não sou porque o próprio Marx diria o que é ser marxista. Né? Não é pertencer a uma igreja. É manter um compromisso com a análise da efetividade, em que a prova do gato da verdade é a própria prática, no sentido de você estar sob o teste de um pensamento que
se permite manter-se dentro da reconstrução do real concreto e atento ao que acontece. Isso é uma boa, isso é estar bem inspirado em Marx, que é diferente de você repetir ladainha sobre o fim próximo do capitalismo, né, que é o que volta e meia se repete, fim próximo do capitalismo, fim próximo do capitalismo. Né? Enquanto que China está falando, nós somos capitalistas. Então, a própria retornar à economia política, a própria indagação básica, o que é capitalismo? Porque também é um conceito extremamente complexo, polissêmico, flutuante. É uma preocupação da teoria da dependência, e isso envolve, né, retomar um certo tipo de tradição de repensamento muito substantiva e que é descontinuada. No contexto, pensando no contexto contemporâneo, a posição que ocupou a discussão sobre colonial, decolonial hoje em dia, meio que apaga esse tipo de tradição. E calma aí. Beleza, a questão da colonialidade é relevante. Ok, vamos pensar ela. Sem também... separando também o uso, às vezes, político leviano do termo e um uso com uma certa rigor intelectual e um certo consequencialismo político. Né? Uma parte de ter um compromisso com a política é ter uma ética da responsabilidade, ela Weber. Né? O que é possível fazer, qual é a consequência do que eu estou fazendo. A esquerda contemporânea, ela, digamos, se esse compromisso da esquerda, nessa época que você está falando, João, tem um certo tipo também de consequencialismo, para falar mais uma vez com Weber, uma ética da convicção, que fez muita besteira, né? Algumas com fracassos retumbantes, a esquerda contemporânea, de certa forma, tem um certo tipo de ética da convicção que perde um pouco o horizonte do que é possível fazer, da política, fazer política. O que é fazer política? É fazer aliança, saber construir agenda, orientar o futuro. Trazer um horizonte para as pessoas, conseguir falar com todos e não se prender em seitas, ficar em brigas, conflitos, é um dos grandes desafios. E esse desafio se passa, sim, por pensar a questão econômica, da economia política. E no caso específico do Celso e da Conceição Tavares, eu acho que ainda é a grande questão contemporânea. Eu acho que os dois têm algo em comum, que existe uma política de desenvolvimento que se consolidou. Isso tem a ver com o que a CEPAL também desenvolveu, que para se financiar o desenvolvimento é necessário trazer um capital estrangeiro. Então, você tira uma aliança entre grupos empresariais nacionais, capital estrangeiro, direto, né, investimento direto, inicialmente, depois também toda a estratégia via investimento, o uso do capital financeiro, e o Estado, como organizador. O que o Furtado faz é mostrar que esse tripé do desenvolvimento, ele gera um processo de estagnação. Porque, no fim das contas, a aliança ela se faz numa reprodução de um sistema de desenvolvimento pela desigualdade e concentração de renda. E você vai sempre cair na estagnação, que é um problema que, no final das contas, está ainda lidando com ele. Né? Quais são os gargalos que podem se desenvolver para uma margem de Estado para investimento, quais são as condições de poupança interna, né? Entre todas as questões relacionadas a o que financiar no desenvolvimento, política fiscal, política tributária, modelo de Estado, tudo isso entra junto. Para o Celso Furtado, todo o modelo era um modelo que levava a um processo de estagnação. E, de fato, as teses dele da década de 50, início de 60, caíam na tese da estagnação, que meio que dá o horizonte fechado. Né? Não tem, então, tem que ir para a ação revolucionária. Ele nuance essa questão da estagnação nos debates com pessoas como a Conceição Tavares. A Conceição Tavares, e, nesse caso, o Fernando Henrique Cardoso também, eles têm essa coisa de mostrar, não tem estagnação que vai ocorrer necessariamente. Porque o capitalismo periférico, ele também tem esses modelos de expansão, e aí contrai, faz crise, reforma, faz realiança de novo e expande. Né? Essa ideia de que você vai ter uma estagnação que leva a uma polarização que, por sua vez, vai precisar de uma ação revolucionária, não ocorre. O próprio Henrique Cardoso é enfático nisso.
A Conceição Tavares, ela, nos artigos que eu me lembro, ela está pensando muito também o quanto que é limitado o modelo do desenvolvimentismo da ditadura militar. Então, ela também está falando aqui, ó, isso aqui também vai dar no gargalo, né? Eles fizeram aqui um sistema de expansão, de acumulação, que vai dar em gargalo. O Fernando Cardoso também está falando isso. Mas todos eles estão com uma percepção de que o modelo da ditadura ele vai levar a uma crise fiscal, problema de desenvolvimento, por meio de um processo de financiamento do Estado que é inflacionário e sobretudo, leva a uma exclusão, um processo de exclusão social grande, porque só é feito para a classe média. De certa forma, todos estão dizendo a mesma coisa. Eu acho que a diferença é que o Furtado ele enfatizou muito na questão da estagnação inicialmente, enquanto que a Conceição Tavares e o Fernando Henrique estavam pensando mais um processo de desenvolvimento de crescimento econômico e que seria mais cíclico e que teria um momento de expansão. No caso do Cardoso do Faleto, o Cardoso fala é o seguinte: vai ter um processo de retorno da acumulação. E está ocorrendo o retorno da acumulação. E que é uma das coisas que até lembrou um pouco o livro do Habermas, do Crise de Legitimidade do Capitalismo Tardio. Qual um ponto básico da discussão da economia política? O capitalismo ele pode retomar o processo de acumulação, o que não quer dizer necessariamente resolver problemas sociais. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você tem processos cíclicos em que, quando é necessário, você vai levar um processo de resolução em que você vai ter que decidir. Você vai continuar incluindo ou você vai voltar ao processo de acumulação. São momentos de crise, né? E esses processos, eles não são necessariamente catastróficos. Eles são de crises sociais tremendas. E, como a gente conhece na nossa história do capitalismo, a decisão nunca é pela inclusão, mas pelo retorno da acumulação. Então, são questões que deixam um pouco de cena, que eu acho que é um pouco a questão dessa ação imediata da política revolucionária, deixa um pouco de fora de cena essa teleologia de que aí só vai superar a nossa dependência se a gente fizer uma ação terminal, que é montar uma outra estrutura no lugar, né? Porque você pega o caso recente de Venezuela, chavismo, né? O famoso Chávez e Maduro, que é um pouco a repetição de uma certa história. Se você pega pela linha do Fernando Cardoso, que não necessariamente não era, ele até tinha trocas com Chávez, não era um cara que estereotipava. O que ele está falando? Vem cá. Qual é o campo de possibilidades que você tem naquilo que você está fazendo? Com essas possibilidades, efetivamente, você diminuir uma dependência de petróleo, uma economia que basicamente não produz quase nada, e só exporta petróleo e minério para importar tudo o que precisa. Qual o caminho que você vai fazer para gerar uma economia com menor dependência? Se isolando politicamente? Por meio de uma política de confrontação direta com o imperialismo norte-americano, em vez de dar margens de manobra? Então, são questões de política. No fim das contas, o caso venezuelano já é um caso de estudo de caso. Você pega os últimos 20 e poucos anos e vê o que tornou a Venezuela se tornou mais dependente, mais pobre, mais dependente do petróleo, né? E aí? Qual é o caminho? Você conseguiu lidar com a dependência? Você conseguiu superar, gerar uma política de autonomia? Então, são questões básicas que muitas vezes não querem dizer que é tirar de cena a questão do imperialismo, mas é saber bem lidar com o imperialismo e com lutas interimperialistas, né? No caso venezuelano, no final das contas, a questão sob que dependência estar, nesse caso. Norte-americana, russa, chinesa. Então, é uma margem de manobra muito pequena. Isso também é leitura, né? Indo para essa questão, então, desse tipo de intelectualidade mais comprometida com a política. Eu tenho um certo tipo de saudosismo disso. Eu não entenderia esse saudosismo, mas um certo tipo de vontade de que isso se mantenha, se resgate, ter continuidade desse tipo de intelectualidade. Eu diria com o Paulo Henrique Martins que o ciclo de profissionalização da universidade fez que perdesse um pouco esse tipo de intelectual.
É um ciclo de profissionalização que foi bem sucedido, no sentido de montagem de pós-graduações, montagem de um certo tipo de sofisticação intelectual, metodológica, teórica nas universidades, mas essa intelectualidade fora da universidade, ao mesmo tempo dentro, mais que tinha articulações com o mundo da política, ao mesmo tempo mantendo certo tipo de rigor de pensamento. Você falou de alguns, poderia incluir o Anísio Teixeira, né? Fernando Azevedo. São intelectuais que estavam fazendo esse tipo de articulação de teoria e praxis bastante interessante, com diversos contornos políticos e de alguma forma, até mesmo quanto a minha visão do que é intelectualidade, eu tento seguir um pouco esse tipo de caminho, né? A dificuldade disso, o problema é que, às vezes, isso é feito em detrimento da continuidade de um fôlego de obra. Pensando o Florestan e o Fernando Henrique, há uma certa decisão. Você percebe que chega um momento que o cara virou mais político do que intelectual. O Fernando Henrique até manteve ainda uma qualidade boa de produção de livros. O Florestan, ele se tornou mais um tribuno, na minha perspectiva da leitura da obra do Florestan, que eu fiz no outro, do Padrões e Dilemas, você percebe que, pelo menos eu vejo, a partir da década de 80, final de 70, 80, tem uma perda de qualidade boa da obra do Florestan. Das primeiras obras dele, até a Revolução Burguesa. Depois ele se torna um cara mais que fala para a linguagem da política. Isso, às vezes, é uma decisão que tem que ser feita nesse equilíbrio de teoria e praxis. Faltou falar alguma coisa ou desenvolver mais a partir disso? Não? Até lembrando em relação o Pierre Rosanvallon, que é um cara que a gente vai tratar aqui no curso. O Pierre Rosanvallon é um cara que faz muito bem isso na França. Ele fala assim, o papel da intelectualidade, para ele, é o que ele chama de uma lucidez democrática. Isso demanda muito você estar articulando, que é uma costura fina, difícil, entre uma erudição acadêmica, e ele faz estudos que têm caráter erudito, né, de erudição histórica, de trabalho de conceito, a história filosófica dos conceitos dele, e de uma certa intervenção pública, o tempo todo tentar pensar o que está acontecendo. Esse equilíbrio entre ação política e prática. No caso do Rosanvallon, está articulado também com a forma como ele se introduziu no pensamento intelectual, primeiro a partir da experiência sindical dele. Então, veja só, o Rosanvallon lá na França, ele na década de 60 e 70, ele se tornou um grande líder da segunda esquerda, quando ele estava fazendo trabalho lá na Confederação Nacional lá do sindical, que ele se tornou o cara que era o intelectual do sindicato. Estava estudando muito trabalho, pensando em estratégia sindical, e ele relata isso no livro dele, Minha História Intelectual e Política, que é um livro dele quase que autobiografia, que ele publicou há uns 6 anos atrás. Ele fala, na minha experiência do mundo do trabalho, sindicato, assim, a esquerda está completamente descolada da realidade. Por quê? Porque ele está colado no mundo do trabalho, ele está lá vendo, ele fala assim, aí ele fala, eu assisti o filme do Godard, quando eu volto para o mundo do trabalho, eu falo assim, o que é a esquerda? A esquerda estava debatendo, não tinha nada a ver com o mundo real das pessoas. Então, um certo compromisso que tem na obra dele, nessa tentativa de reconstruir a esquerda democrática, né, é um pouco esse esforço de estar sempre mais aderido a praxis mesmo, as questões que circulam na democracia enquanto experiência de vida, enquanto cultura, não como instituição somente, de você estar mais imerso dentro dos modos de vida e, com isso, ter uma certa antena atenta. Oi? Eu não lembro qual é. Mas ele fala assim, o pessoal saindo, deve ter sido, o pessoal saindo do filme do Godard, fazendo debate de esquerda e tal, entusiasmados com o filme. Eu falei assim, tem nada a ver com o mundo do trabalho, tem nada a ver com o que está acontecendo no chão de fábrica, que então, uma certa descolada que tinha das demandas efetivas do povo, no final das contas, né? Da população que supostamente se pretendia representar. Né? É interessante, o maoísmo tem uma influência importantíssima na década de 70, na América Latina, especialmente na Argentina, mas, na verdade, porque eles veem
da Revolução Cultural, sobre a qual eles não têm informação objetiva muito pequena, isso é muito claro no filme do Godard, mas eles projetam na Revolução Cultural Chinesa uma revolução permanente, isto é, uma resistência à burocracia do stalinismo e do Estado soviético, o que é um delírio completo em relação à interpretação concreta, objetiva da Revolução Cultural, mas que tem uma importância enorme. Eu descobri há pouco tempo que o Ricardo Pilha, o grande escritor argentino, viaja para a China em 72, 73, profundamente influenciado pela Revolução Cultural, e traz para a Argentina um grupo de intelectuais argentinos maoístas, entre os quais Beatriz Sarlo e Josefina Ludmer. E ser intelectual maoísta na época queria dizer ser antissoviético, a partir da ideia fundamental de que a Revolução Cultural seria a revolução dentro da revolução, mas sem, de fato, um conhecimento objetivo do que, de fato, foi a Revolução Cultural na China. E isso volta a uma questão importante da Vânia Bambirra. É como uma teoria mal assimilada tem efeitos práticos propriamente desastrosos, Exato. Que foi o caso do foquismo na América Latina. Sim. E você pensa também, pensando no contexto francês, a Revolução de 68, as Revoluções Culturais de 68, o rescaldo dela foi maoísmo, foi... E você tem um certo tipo de degradação das próprias condições de pensar as possibilidades de 68. Meu nome é Ricardo, né, para fim da gravação. Você falou sobre o Rui Mauro e das teses dele sobre superexploração e subimperialismo, e como essas teses são fracas, mas eu estava pensando aqui, durante o período da ditadura, o Brasil ele ajudou a implementar regimes ditatoriais praticamente em todo o Cone Sul, né? Ajudou no golpe no Uruguai, enfim, de certa forma no Chile e na Argentina. E quando Angola consegue sua independência, o primeiro país, acredito que no Ocidente, a confirmar e a reconhecer esse novo país é o Brasil, mas não porque o Geisel era simpático ao MPLA, mas porque ele via ali uma chance de botar a Petrobras para explorar o petróleo angolano. Essas ações elas não podem ser categorizadas como algum tipo de movimento de subimperialismo ou algo do tipo? É uma boa pergunta, porque isso permite também que eu refine algumas coisas. Dizer que a tese dele ela é fraca pelo caráter determinista que ela tem. Não quer dizer que não haja um país de semi-periferia como o Brasil, um certo tipo de orientação que podemos categorizar como subimperialistas, né? Pensa até para... Tu foi na ditadura. Poderíamos pensar um modelo desenvolvimentista fracassado do governo final do Lula, Dilma, né, sobretudo da Dilma, que tinha também características que poderíamos chamar de subimperialistas, né, no sentido de uma política de expansão das empresas, das campanhas nacionais, uma certa política de, pelo Estado, você levar o empresariado para na verdade, não vamos ver como é que o governo Lula está, mas, de certa forma, alguma coisa está tentando retomar em relação a isso, né, ver vão os empresários, você tem um governo que vai, de certa forma, ser o agente indutor de uma certa penetração de empresas brasileiras dentro de ambientes econômicos de parceiros, né? Então, isso poderia se chamar de subimperialismo? Poderia, desde que também se conceitue bem o que quer dizer isso. De alguma forma, os próprios hermanos, eles algumas vezes leem o Brasil como um país subimperialista, né? Porque evidentemente uma potência econômica regional que pode ter um caráter. Mas a questão é que a leitura dele era um sistema muito, muito fechado, que o que você tem uma necessária superexploração da força de trabalho no Brasil, dado pelo imperativo de que o capitalismo periférico brasileiro aumente sempre a mais-valia absoluta em detrimento da mais-valia relativa. O que é isso?
em termos de linguagem marxista. Não investe em tecnologia e produtividade e investe em aumentar a jornada de trabalho do trabalhador, explorando diretamente. Primeira coisa, ele diz que a lei do capital no Brasil leva a uma predominância da mais-valia absoluta em relação à mais-valia relativa. Então, se a mais-valia relativa leva a uma melhora das condições de trabalho do trabalhador europeu ou norte-americano, no Brasil o desenvolvimento se faria necessariamente por uma superexploração da mais-valia absoluta, que, por sua vez, iria tornar mais insustentável a condição da massa trabalhadora brasileira. Faz sentido? Verossímil? Faz, mas não existe uma série de mediações para se tornar realidade. Né? Dizer que a gente tem um capitalismo que deixa uma margem boa dos trabalhadores numa condição de precariado e tal, não se confunde você dizer que é uma lei de mais-valia absoluta operando e que vai levar ao cenário dele. E o que ele fala? Por causa dessa lei do capitalismo brasileiro, isso levaria a uma situação insustentável no contexto interno e a ditadura só conseguiria mantê-la autoritariamente e precisaria, digamos, de um desafogo por meio de ações subimperialistas em outros, que também explorasse esses países para conseguir uma parte, digamos, daquilo que gera, porque também essa mais-valia absoluta que ele fala, uma parte dela vai para o imperialismo. Então, digamos, não consegue também fechar a conta. Então, para fechar a conta, tem que explorar outro para pegar, e uma parte, o imperialismo se abocanharia, e uma parte viria para o país para fechar a conta. Beleza, uma teoria engenhosa, mas, porra, se você vai para a discussão da economia política completa, muito mais fatores em jogo. Muito mais fatores em jogo. Então, e isso para justificar o quê? É um sistema cerrado. E esse sistema cerrado só dá uma solução política com ela. Luta armada. Não dá. Sinceramente, não dá, assim. Por isso que quando o Rui Mauro Marini, que é um cara sofisticado, respeito ele pagou o pão que o diabo amassou, né? Eu li o memorial dele e falei assim, caramba, esses caras pelo menos erravam, mas eles arriscavam, né? É diferente de hoje em dia, muitas vezes. A gente errava, mas estava tentando pensar, estava tentando lidar com questões, correndo perigos, né? Efetivamente. E ele mostra ali no memorial dele uma certa mágoa em relação ao Fernando Henrique e o José Serra. Porque quando ele vai retornar para o Brasil, o Fernando Henrique e o José Serra, eles escrevem o artigo criticando essa tese. E aí ele fala que é uma tentativa, aí na leitura do Rui Mauro Marini, é uma tentativa desses caras que, na verdade, atendem os interesses do imperialismo, de me neutralizar porque eu estou vindo. Beleza, a leitura dele, a perspectiva dele, de fato, há um embate político aí. Mas, na minha perspectiva, isso não é um ato de má-fé necessariamente. Percebeu? O cara está vindo, o cara também não pode fazer a tese dele prevalecer. Né? Eu também escreveria um artigo dizendo, vamos botar isso aqui na mesa e vamos debater isso, faz parte. Porque a sua tese não é uma boa tese. E no contexto de abertura política da década de 80, a pior coisa que poderia ocorrer na minha perspectiva é o Rui Mauro Marini começar a pautar uma ideia de que a saída da ditadura seria por luta armada. Então, assim, eu entendo a ação que, de certa forma, tem um caráter intelectual e político do Zé Serra e do Frederico Cardoso, falando assim, calma aí, esse cara está voltando, vamos entrar no debate político com ele, dizendo, olha, isso aqui não tem base, não tem sustentação. É claro que é natural que ele se magoe com isso, não goste da ideia, mas faz parte. Né? No debate intelectual não dá para você ficar com medo de magoar o outro. Né? Não dá. E é um bom momento também, que é isso, os caras se batiam, se debatiam intelectualmente, coisa que eles perderam, né? As pessoas não debatem mais intelectualmente, se xingam, mas não debatem intelectualmente as coisas. Você pega essas discussões aqui deles, muito sofisticada, né? Tem aqui no Fernando Henrique, o texto dele sobre a dependência revisitada. Ele vai retomando isso aqui já é 72, né? Que já está se posicionando em relação aos marxistas. Ele está debatendo Lênin, está debatendo imperialismo, está debatendo as teses sobre capitalismo, muito
indo contra eles, os caras estão me respondendo. Tem um outro que que está no modelo político brasileiro, que é as 10 teses equivocadas, que ele vai destrinchando as 10 teses equivocadas da teoria marxista da dependência. Ele vai, primeira tese, isso aqui, segunda tese. Ele vai tudo analisando. Muito bem posto. São coisas que hoje em dia você não vê mais esse debate no contexto brasileiro. Alguma coisa se perdeu dentro do duelo de debate político e intelectual, e nem tudo pode ser atribuído às redes sociais, né? Não é. É uma disfunção da universidade também, né? do espaço público intelectual. As pessoas, muitas vezes, trabalham para a carreira, com currículo, com artigo, com outras coisas. Não para, eu vou ter que gastar pestana para ler o texto do cara e debater com o cara. Não, para qualquer inimigo, para depois não dar problema comigo no Congresso, ou não vou fazer não. Então, vira uma coisa meio apequenada, né? Porque, no final das contas, tem muito compromisso maior do que a própria carreira, né, muitas vezes. Não tem um compromisso público, do intelectual que está preocupado com os destinos do país. Talvez não. Essa certa profissionalização do intelectual que também marcou, de certa forma, o intelectual público, né? Assim, porque nesse período você tinha as próprias organizações, elas tinham seus próprios intelectuais, né? A esquerda não estava ancorada no que estava sendo produzido na academia para poder viver algo, conseguir ou pautar o seu programa político para produzir na academia, né? As organizações tinham seus próprios intelectuais produzindo seus próprios programas, né? O interessante, a Vânia Bambira, que teve muita dificuldade na carreira dela, porque ela também saiu, tentou voltar ao Brasil, não conseguia posição. O que ajudou muito foi o Darcy Ribeiro. Ajudou tanto colocando eles na UNB, o Mauro Marini, a Bambira e o Teotônio. E depois, quando ele ajudou a Vânia para voltar aqui no Rio de Janeiro, dando posto para ela, entrando em agência de pesquisa, essas coisas. Mas para ela, realmente, ela não conseguiu continuar o trabalho intelectual dela adequadamente. Separou também do Teotônio. Ela foi reprovada no concurso para a UF. Sim, foi. O Teotônio se aposentou na UF, mas depois ele foi dar aula na UERJ. Mas como professor contratado, né? Porque ele não queria se aposentar, ele queria continuar lecionando, e ele dava aula na UERJ. Tipo um professor contratado, né? Não concursado. O Teotônio, desses 4, achei, sem sombra de dúvida, do André Gudefranco, Teotônio, Vânia e o Mauro Marini, o Teotônio, intelectualmente, muito mais sofisticado, muito mais... o quadro de análise dele, a forma como ele interpreta as coisas, muito mais interessante. É o cara que eu diria, e de algumas vezes eu vejo que, por exemplo, o André Gudefranco é muito mais valorizado do que ele. Sim, claro. Né? Ele é muito melhor do que o André Gudefranco. Há um disparate grande assim, de qualidade. E eles debateram também, que é interessante. Ele foi muito duro na crítica do André Gudefranco. O André Gudefranco, por sua vez, era muito polemista e com isso também não contribuiu muito, acho, para o debate. O perfil do André Gudefranco como intelectual público não ajudava muito. Era uma coisa um alemão muito afetivo, muito caloroso, muito combativo. Levava tudo pessoal, de alguma forma, né? Então não ajudava muito. O Teotônio, lá no CESO, o programa de pesquisa, a equipe que ele liderou ali, com a Vânia, com outros, aquele ali também é uma coisa que você não encontra mais. Programa, as linhas, e as pessoas ficaram investigando, produzindo livros a respeito, um certo quadro compartilhado de análise. Muito interessante. Eles fizeram o próprio grupo de análise do Capital também, né? Então, é muito interessante. Qual o lugar do Darcy nesse CESO? Não sei. O pessoal fala, brincando, que o Darcy fala assim, o Darcy falava, são a esquerda deslocada. Ou desvairada, algo assim. São os meus amigos da esquerda desvairada. Mas, mesmo que tenha suas diferenças, tem diferenças grandes entre eles, o Darcy continuou dando suporte, que é essa questão, né? E essa galera foi toda pro PDT depois, né? Sim, né? A Vânia estava no PDT. Sim. Sim. É toda uma história, que até conversando com o Felipe Maia, que também organizou o livro junto comigo, tem um certo compromisso de reconstruir a história de uma geração, sem entrar em querela, briguinha de um contra o outro. É uma geração que tem uma contribuição própria, que
que precisa ser continuada de alguma forma, né? Eu trabalho com Florestan também, que foi antes desse. Florestan, o pessoal fala muito Florestan, mas quase ninguém lê Florestan mais. Ninguém lê, pô. Só lê um capítulo da Revolução Burguesa e pronto, ninguém lê o Florestan. E tem algumas passagens do Florestan, alguns livros, que você não encontra mais, só encontra em sebo. E você fala assim, pô, isso aqui poderia ser o Habermas escrevendo. Isso não necessariamente pode ser um elogio, mas como eu respeito o Habermas, é um grande intelectual, não quero dizer que Florestan só vale porque é comparável a Habermas. Mas o nível de sofisticação intelectual, você fala assim, é de um intelectual de ponta. Lendo Florestan desde a década de 40, com 20 e poucos anos, você fala assim, porra, esse cara, se ele tivesse nascido em outro país, ele teria uma outra... Ele seria um dos principais sociólogos do século XX. Só que ele nasceu no Brasil, teve um certo tipo de encargo de construir uma escola do zero e soube fazer muito bem. E teve a vida dele ceifada pela ditadura, né? Quando o cara, tudo que está sendo montado, pá, vai para cada um para o canto. A consequência disso, em termos de história intelectual do Brasil, é enorme. Você pega a desmontagem tanto da UNB quanto da USP, né? Pelo menos o UNB e o USP, meu satélite aqui, são dois centros ali que, se não tivesse sido desmontado, seria outra história. O próprio ISEB também. O ISEB também, certamente. E aí, alguma outra coisa? Muito obrigado, André. Muito obrigado.